Oiê, eu sou Fabíola Rodrigues Loyola e eu estou aqui para compartilhar com você a palavra de Deus. É um imenso prazer estar podendo compartilhar com você a palavra do Senhor. Assim como o Senhor tem me trago a sua mensagem, eu quero compartilhar ela com você e eu já tenho outros vídeos aí falando, né? Trazendo aqui um bom dia para te motivar, para trazer para você aí um bom ânimo para que você declare sobre o seu dia um dia excepcional. E hoje eu quero compartilhar com você a história de Neemias, o livro, né, que você está lendo essa semana é o livro de Neemias. E eu quero compartilhar com você aqui. Neemias capítulo 1 traz algo para nós que nós precisamos urgentemente praticar, que é o quê? Olha aqui, a palavra de Neemias, que é filho de Acalias, diz assim, verso 2, já vamos ao verso 2. Quando eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio da Judá com alguns outros homens e lhe perguntaram acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles lhe responderam, aqueles que sobreviveram do cativeiro e estão na província e passaram por grande sofrimento, humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse... Então acompanha, pega sua Bíblia e vamos acompanhar comigo, porque é necessário fazer essa leitura. Aqui no verso 4 diz assim, a oração que Neemias fez. Senhor Deus dos céus, Deus grande, temível, fiel, aliança e misericordioso com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometidos contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os teus mandamentos, os decretos, as leis que destes ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que dissestes a Moisés, o teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei contra as nações, mas se voltarem para mim e obedecer os meus mandamentos, vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecer os meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados por todos os lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu o resgataste com o teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Aí no versículo 11 que nós já estamos. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Queridas, olha só, o que eu quero que é trazer neste momento, neste vídeo, com este texto de Neemias capítulo 1. Neemias, ouve, né, do seu irmão. Ele traz as notícias, né? Ele estava ali aonde? Na cidade de Suzã, mas o seu irmão havia ido em Jerusalém. E ele traz a notícia do povo de lá. E ele pergunta, como que está o povo de lá? O povo de lá está escravizado, está humilhado, está sofrendo. Então, Neemias fica muito chateado com esse relatório, fica muito angustiado em seu coração. E o que ele faz?
ele se volta para o Senhor e ele então começa a orar. Ele chora, ele ora, ele jejua, ele começa então a pedir perdão pelos seus pecados, ele começa então a pedir perdão pelos pecados do povo de Jerusalém e ele fala, Senhor, tem misericórdia. Aí ele fala, olha, nós pecamos, mas o Senhor fez uma promessa a Moisés. O Senhor declarou que se os povos fossem infiéis, sim, o Senhor espalharia eles por todos os lados, quer dizer, enfraqueceria, né? Eles ficariam enfraquecidos porque estariam espalhados, porque a força, ela está quando nós estamos em união, né? E aí ele fala, mas se vocês obedecerem, mas se vocês voltarem, se arrependerem, né? Tem ali em 2 Crônicas que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É a promessa do Senhor. Então, Neemias traz aí, sabe, essa recordação da promessa. E o Senhor fala assim, se o meu povo se arrepender, se o meu povo voltar e começar a obedecer os meus mandamentos novamente, então eu os trarei, não importa onde eles estiverem espalhados, eu os trarei e entregarei para eles, olha aqui, mas se puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, e de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Então o Senhor fala, se vocês se consertarem, se vocês me obedecerem, se vocês ouvirem minha voz, seguirem as minhas instruções, os meus mandamentos, sim, eu os restaurarei, eu sim entregarei a promessa, eu sim colocarei vocês no lugar que foi estabelecido, no lugar que eu desejei. Eu coloquei, escolhi um lugar especial para você. E aqui a gente pode ir para 2 lugares, mas eu quero primeiramente trazer só esse entendimento aqui. Olha, o Senhor está falando que de fim de tempos aqui também, nós podemos tirar dos fins dos tempos. Não importa o que você fez, por quanto tempo você andou no caminho errado, por tantas coisas, mas se você voltar, se você se arrepender, olha só, isso é para você, presta atenção. Se você está distante do Senhor, se você está longe da presença do Senhor, se aproxime, se volte, se humilhe, se arrependa, volte à prática dos mandamentos do Senhor, volte à prática das orientações que o Senhor te deu. Volta, porque não importa onde você esteve, não importa onde você está, o Senhor, ele vai te resgatar e vai te levar para a eternidade junto dele. É tempo de salvação, é tempo de reconciliação. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é a atitude de Neemias, é que Neemias, quando ouviu que o seu povo estava padecendo, Neemias o quê? Se constrangiu, ele chorou. E aí ele fez o quê? Ele orou, ele jejuou. A minha pergunta é, de acordo com o que você ouve aí na sua cidade, de acordo com o que você ouve aí dos acontecimentos dos povos da sua cidade, de acordo com o que você ouve aí sobre a sua nação, sobre o país que você faz parte, sobre os relatórios, sobre as notícias que você está tendo sobre o seu país, sobre a sua nação, sobre a sua cidade, sobre o seu povo, sobre a sua comunidade, o que você tem feito. O relatório que você recebe, eu sei, são relatórios de violência, são relatórios de tristeza, são relatórios que nos fazem perder a esperança, não é? Porque são dias maus, mas diante desse relatório nós temos sim algo a fazer. Assim como Neemias. E se você ler o livro por completo, você vai ver que o Senhor mudou a história desse povo. O Senhor restabeleceu os muros, algo que trazia ali a proteção para aquele povo. O Senhor restabeleceu, sabe, a união daquele povo. Quando Neemias chegou a Jerusalém, é preciso que você leia esse livro por completo. Quando Neemias chega a Jerusalém, ele é estabelecido como governante daquele lugar, para que então ele comece a liderar e fazer toda a diferença naquele lugar. E eu e você podemos fazer a diferença. Nós não precisamos ser elegidos como governante, mas o Senhor já nos elegeu, já nos convocou para a grande batalha de restauração de povos, de lugares. Entende?
O Senhor, Ele aguarda que nós hoje, que já entendemos a palavra do Senhor, que venhamos a nos preparar em oração, venhamos a nos armar da palavra, venhamos a armar em jejum. Utilizando essas 3 armas, oração, jejum e palavra, nós podemos mudar a história da nossa cidade, podemos mudar a história do nosso país, nós podemos mudar a história do nosso povo. Nosso povo tem padecido, tem sofrido, tem vivido prostituição, tem vivido vícios, drogas, alcoolismo, tem vivido violência, tem vivido, sabe, escassez, pobreza, tem vivido angústia. O nosso povo tem vivido angustiado, triste, doente. Nós, com as nossas orações, podemos mudar essa história. Não é o fim ainda. E o Senhor está com os ouvidos atentos. O que nós precisamos, nós que já entendemos, é então nos humilharmos, nos prostrarmos diante do Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pelo pecado do nosso povo, da nossa nação, da nossa cidade. Não importa quem está governando a nossa cidade, não importa quem está governando a nossa nação. Nós devemos declarar uma bênção sobre esses governantes, para que eles conduzam então da melhor forma, para que o Senhor guie esses governantes, para que eles façam as coisas da melhor forma, administrem da melhor forma, possam então aí fazer a melhor gestão possível. Não importa quem esteja, se for eu, você que colocamos lá, o que importa é que nós queremos que nossa nação, nosso povo, a nossa cidade, a nossa comunidade viva o melhor nessa terra. Mas se nós continuarmos murmurando, se nós desperdiçarmos o nosso tempo com murmurações, reclamações, acusações, sabe, calúnias e fofocas, nós não vamos alcançar nada além do que já está ruim ficar pior. Então, se nós agora fizermos ao contrário, assim como a promessa que a Moisés, né, que Neemias traz aqui a memória nessa oração ao Senhor, ele fala assim: mas se vocês, né, voltarem às práticas, o Senhor está explicando para ele, então eu restabelecerei, eu então reunirei vocês, eu trarei vocês da onde vocês estiverem, e eu farei, como eu citei aqui em 2 Crônicas, eu sararei a terra. Podemos viver livre dessa violência, podemos viver livre da escravidão dos nossos jovens a esses vícios, a essas drogas, podemos viver livre, né, a nossa comunidade, o nosso povo livre da prostituição, da escassez, da pobreza, da miséria. Nós podemos, se nós confiarmos naquele que rege este mundo. Ele é criador dos céus e da terra. Então nós podemos sim. Podemos sim mudar a história. A minha história, a sua história, a história da nossa comunidade, a história da nossa cidade, a história da nossa nação. Nós podemos. Há esperança, ainda há esperança. Então eu convido a você a se prontificar, a orar. 5, 10, 15, 20, 30, vai, sabe, fazendo uma escalada aí, vai se dedicando a essa oração, a esse assunto sobre os nossos jovens, sobre as nossas crianças, sobre a nossa nação, sobre a gestão dessa nação, sobre a nossa cidade, sobre a gestão dessa cidade, sobre os líderes que foram nomeados, sobre os acontecimentos, sabe, sobre a violência, sobre a escassez, a pobreza, a miséria, tudo que de ruim nós vamos apresentar diante do Senhor e vamos orar e vamos pedir o Senhor nos perdoe, vamos pedir o Senhor nos dê estratégia, vamos pedir para que o Senhor mude a história. Dedique tempo. Dedique oração, dedique palavras declaradas, aprenda sobre a palavra e comece a declarar o que está aqui, o que o Senhor declarou para nós, é que há sobre nós toda sorte de bênção. E o Senhor também nos dá outra arma poderosa, que é o jejum. Jejue pela sua nação, jejue pelos seus governantes, jejue pela sua cidade, jejue sobre o seu povo, jejue pelo seu povo, pela sua vida, pela sua família. Não abra mão de ser um intercessor para mudar história, para mudar vidas, para mudar percurso, para mudar cidade, para mudar uma nação. Eu creio que isso é possível. E você? Você crê que isso é possível? Eu convoco você a estar comigo, juntos, orando pela nossa cidade. Coloca aí nos comentários de que cidade você é. Vamos juntos orar pela nossa cidade. Nós servimos um Deus que é poderoso, que é maravilhoso e pode mudar. Pode mudar sim história, pode mudar, pode fazer coisas extraordinárias, sobrenaturais que nós não podemos fazer, mas Ele pode. Ele pode mudar o curso, Ele pode mudar a trajetória, Ele pode. Lembra que Elias orou para que o sol parasse e o sol parou?
Lembra que Elias orou para que caísse águas dos céus, para que chovesse em tempos que havia uma seca terrível e choveu? Então, isso parece impossível. Parece que não tem mais solução a nossa nação. Parece que não tem mais solução o nosso bairro, a nossa cidade. Tem sim. Se nós depositarmos a nossa esperança naquele que pode fazer. Se nós dedicarmos, se nós voltarmos nosso coração para os mandamentos do Senhor, há esperança, há esperança. E eu convido a você a participar comigo desses momentos de oração, sabe? Dessa dedicação de orar pelo povo que está sofrendo. E eu convido a você a deixar seu like, compartilhar essa palavra com mais alguém aí, para que mais pessoas sejam motivadas a pararem, sabe, de reclamar e se voltarem para o Senhor, para o nosso Deus que pode todas as coisas e mudar a história. Sermos agentes transformadores. O Senhor nos convocou para isso. Nós estamos aqui para isso. Nós somos convocados para representar os céus nessa terra. Nós somos embaixadores de Cristo. E o que nós estamos fazendo como embaixadores de Cristo aqui nessa terra? No mínimo que nós temos que fazer é orar, é jejuar e é buscar a declaração daquilo que o nosso Deus disse, não aquilo que o povo diz ou que um governo diz, mas o que Deus disse. A palavra de Deus, ela que prevalece. E eu convido a você a participar desse movimento, dessa prática. Faça dessa prática seu devocional. Insira aí no seu caderninho, insira aí na sua rotina diária, momentos para você orar pela sua cidade, pelo seu povo, pela sua nação, para que a gente possa viver tempos melhores, mesmo que estejamos enfrentando os fins dos tempos. Amém? Então compartilha aí essa mensagem com mais alguém, curte aqui, se inscreva no meu canal e deixa o seu comentário. Fala de qual cidade e diz aí se eu posso contar com você, sim ou não. Até a próxima.